Boa tarde, meus amigos. Continuando nosso projeto Processo e Revista, que é o nosso canal no YouTube, onde a gente procura falar, dentre outros temas de processo civil, a gente vai falar hoje, continuar a falar das verbas de sucumbência. Como é um artigo muito longo, o artigo 85, na verdade vai dar umas 10 ou 12 aulas, hoje nós vamos falar especificamente sobre 3 parágrafos, que é o terceiro, o quarto e o quinto. Eu sou meio ruim de memória, então vocês me perdoem, eu estou usando a minha colinha mesmo. Continuo gravando aqui em Portugal. Vamos falar hoje de sucumbência contra a fazenda pública. E algumas coisas interessantes aconteceram. Primeiro, voltando ao parágrafo 2º do artigo 85 do novo CPC, e era muito comum isso, eu não advogo de fazenda pública, pouquíssimos casos, e nenhum deles de grande valor, mas é muito comum para quem atua na área, que lida com o direito público, que mexe com ações contra a fazenda pública, que advoga contra a fazenda pública. Os advogados sabem que é muito comum o advogado ganhar uma ação, uma indenização de 3, 4, 5, 20 milhões de reais, e a sucumbência era arbitrada por equidade em R$1.000, R$2.000, R$5.000, quando o juiz estava de boa vontade em R$20 mil, né? Bom, hoje o CPC acabou com isso, né? Hoje o CPC fala que a sucumbência é entre 10% e 20% do proveito econômico, quer dizer, tanto aquilo que o cliente ganhou, quanto eventualmente numa cobrança de um débito tributário prescrito, por exemplo, tanto sobre o que o cliente ganhou, quanto sobre aquilo que eventualmente ele deixou de pagar, tá? Isso é uma coisa bastante séria. O novo CPC, ele deu uns critérios bem objetivos, nos quais o magistrado deve arbitrar a sucumbência em ações contra a fazenda pública. Vamos lá. Parágrafo 3º do artigo 85. O inciso 1 fala que a sucumbência deve ser entre 10% e 20% do valor da causa em condenações e ou proveito econômico de até 200 salários mínimos. O segundo, entre 8 e 10, o inciso 2º, entre 8 e 10% em causas cujo valor da condenação ou proveito econômico fique entre 200 e 2.000 salários mínimos. Inciso 3º do artigo 85. Entre 5 e 8% em causas cujo proveito econômico, a gente não está falando de condenação, não está falando necessariamente de indenização que o teu cliente recebe, fique entre 2.000 e 20.000 salários mínimos. O inciso 4º fala entre 3 e 5% em condenações de 20.000 a 100.000 salários mínimos. E o inciso 5º, inciso 5, fala em 1 a 3% em condenações acima de 100.000 salários mínimos. Tá? E daí o parágrafo 4º ele fala que em qualquer hipótese do artigo 3º, o percentual previsto deve ser aplicado desde logo. Não sendo líquida a sentença, o percentual vai ser fixado quando da liquidação do julgado. E se não for possível mensurar o proveito econômico, vai se fazer pelo valor da causa, salvo se o valor da causa for muito baixo, daí sim o juiz deverá arbitrar por equidade, tá? Esse é um ponto importante também. Daí o parágrafo 5º ele coloca uma coisa bem interessante. Como é que fica essa questão das faixas de sucumbência, né? E daí o parágrafo 5º ele coloca da seguinte forma: quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou proveito econômico, você vê que o legislador o tempo todo ele fala em proveito econômico, quer dizer, a condenação contra a fazenda pública não é necessariamente, não vai ocorrer apenas e tão somente quando o teu cliente for indenizado pelo Estado. Se a União promover uma execução de um débito tributário prescrito, por exemplo, essa indenização vai ocorrer em cima do proveito econômico, quer dizer, você anulou como advogado aquele débito tributário ou aquele suposto crédito que a União tinha com o seu cliente, a União, a Fazenda do Estado, a Fazenda do município, que seja. Então vamos lá, quando conforme o caso, a condenação com a fazenda pública ou proveito econômico for superior ao previsto no inciso 1º do artigo 3º, a fixação dos honorários deve ser observada a primeira faixa, a faixa inicial, e naquilo que exceder a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Então imagina que você teve em favor do seu cliente uma indenização cuja verba, uma indenização de 200 mil salários mínimos.
Como é que o juiz vai aplicar? O juiz vai aplicar entre 10% e 20% do valor dessa condenação até o limite de 200 salários mínimos. Depois ele vai fixar entre 8 a 10, de 200 a 2.000. De 5 a 8, de 2.000 a 20.000. De 3 a 5, de 20.000 a 100.000. E de 1 a 3, acima de 100.000. Quer dizer, não é que o advogado vai ganhar 3%, ele vai ganhar de 10 a 20 sobre os 200, vai ganhar de 8 a 10 entre 200 e 2.000, vai ganhar de 5 a 8 entre 2.000 e 20.000, de 3 a 5% entre 20.000 e 100.000 e de 1 a 3% em condenações acima de 100.000 salários mínimos. Depois a gente vai continuar com esse tema de sucumbência, que é bastante importante, que todo advogado tem a obrigação de se preocupar com isso, né? Porque se o advogado não tiver condição de comprar comida e comprar livro, né? E a gente vive de sucumbência, vive de honorários, tá bom? Então por hora é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo e um forte abraço a todos.